E nesta entrevista ele disse algumas coisas que fizeram o Brasil tremer. Bem, do outro lado de medo, do nosso lado de esperança. Abre aspas, disse o comandante da aeronáutica. Cada instituição do país tem a obrigação de se preocupar com a democracia e o respeito às instituições. E nós, instituição militar, não abriremos mão disso. Disse mais o tenente brigadeiro. Abre aspas. Aquilo, ou seja, falando sobre a CPI do Covid, aquilo lá é investigação, o povo tem de responder. E ele disse mais, abre aspas, nós não enviaremos 50 notas para ele, conforme disse o Aziz, podem me enviar 50 notas. É apenas essa nota. Pois bem, quando essa entrevista vem a público, então todos aqueles que fazem parte do poder constituinte, senadores, deputados federais, ministros do Supremo, começaram a se agitar e entender que o que essa manifestação do brigadeiro seria uma manifestação clara de que as Forças Armadas vão agir, ou seja, de que as Forças Armadas daria um golpe, me permita falar desta forma, adjetivar dessa forma, um golpe contra as instituições. Bem, qual o meu pensamento? Primeiro que as declarações do tenente brigadeiro Carlos Almeida nada tem a ver com golpe. Nada tem a ver com golpe. Golpe é tudo aquilo que ultrapassa as linhas da Constituição Federal. Golpe é tudo aquilo que não está previsto na Constituição Federal. Se nós percebermos que está havendo, como já estamos percebendo, o desequilíbrio entre os poderes e que existe uma força desequilibrando os poderes que devem coexistir harmonicamente, então nós, Forças Armadas, não deixaremos de agir nos limites da Constituição como poder moderador. Em momento nenhum, a fala do comandante da aeronáutica, tenente brigadeiro Carlos Alberto, poderia ser interpretada como uma tentativa de golpe. Por quê? Porque não se está propondo fechar nada. A fala dele não propõe absolutamente nada que foge os limites constitucionais. Aliás, nessa mesma entrevista que ele concedeu, ele diz que quem usa arma não ameaça. Ou seja, numa clara declaração de que se o Exército, que são aqueles que usam arma, se as Forças Armadas, que são aqueles que usam arma, quisessem agir, já teriam agido da forma que quisesse agir, sem ameaças. Simplesmente agiria. Portanto, quando ele diz que quem tem armas não ameaça, o que ele está dizendo é, o que eu estou falando não é ameaça. O que eu estou falando é dizer o seguinte, as Forças Armadas vão agir, sim, dentro dos limites constitucionais, sim. É por isso que na sua fala, que na sua entrevista, o comandante disse a seguinte frase que eu vou repetir aqui agora. Ele diz, cada instituição do país tem a obrigação de se preocupar com a democracia e o respeito às instituições. Então,
Quando uma instituição falta com respeito a outra instituição, a Constituição Federal elegeu as Forças Armadas como poder moderador e que vai agir pontualmente para tornar novamente, para trazer novamente o equilíbrio entre os poderes. Portanto, você vai ver agora a Rede Globo, o Senado, alguns deputados federais, não é? Alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, não é? Se sentindo ameaçados, dizendo que isso é um absurdo e que não pode isso acontecer. Mas, na verdade, tudo isso é um jogo de narrativas. O que eles não esperavam era que as nossas Forças Armadas, o nosso Exército Brasileiro, a nossa Marinha e a nossa Aeronáutica fosse neste momento que o país mais precisa deles, agir dentro daquilo que a Constituição lhes faculta. Eles não esperavam uma voz clara de defesa da Constituição, como ressoou a voz do tenente brigadeiro Carlos Alberto. Portanto, eu quero, neste momento, como deputado federal e investido desta autoridade parlamentar, publicamente, talvez você não verá essa postura de outro parlamentar, porque tem compromisso com o presidente de partido, porque tem rabo preso com o STF, porque tem compromisso com A, B ou C. Graças a Deus, eu tenho um compromisso com Deus e com o povo brasileiro. Portanto, eu quero parabenizar ao comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar, Carlos Alberto Batista Júnior, pelo seu senso de urgência e de patriotismo, ao responder à altura da urgência que o momento exige. O Brasil não pode, e o povo brasileiro já não aguentava mais ver um desequilíbrio entre os poderes da forma que nós estamos vendo, aonde temos um poder executivo acuado por manobras claras de dois outros poderes que se unem por interesses outros para tentar derrubar o presidente da República, que é o representante máximo do poder executivo e que constitucionalmente é o comandante em chefe das Forças Armadas. Já estava passando da hora de nós ouvirmos uma voz clara como esta que nós ouvimos hoje do tenente brigadeiro Carlos Alberto Batista Júnior. Portanto, aguardemos as cenas dos próximos capítulos, mas está claro de que não o presidente Bolsonaro, mas o povo brasileiro pode descansar na certeza, pelo menos foi isso que eu entendi, de que as Forças Armadas não fugirão do seu papel moderador.